é uma sinagoga, e ele chegando lá, ele encontra uma mulher lá dentro. Só que algo chama a atenção, porque quando Jesus vê esta mulher, a Bíblia nos diz que ele chama até ele, e é exatamente nesse cenário, ele cura ela. Só que aqui nós entendemos algo, e temos aqui algumas reações. A primeira reação é muito óbvia, que é a reação da mulher. Ela se alegra com isso, então ela glorifica a Deus. Ela pula se não conseguia pular, ela dá glória se não conseguia dar. Mas a segunda reação que nós temos é uma reação do chefe do sinédrio, o equivalente ao pastor dessa nossa época. Ele reclama e ele diz: 6 dias há em que é lícito se fazer qualquer coisa, mas não venha no dia de sábado. Exatamente nesse cenário, Cristo se levanta e ele dá uma resposta a ele com 3 pontas de agulha. Ele vai dizer para ele, primeiramente, esta mulher é filha de Abraão. Se é filha de Abraão, ela está debaixo de uma promessa. O segundo ponto, esta mulher é ser humano, e qualquer ser humano merece maior atenção do que qualquer animais que vocês alimentam no sábado. E o terceiro, esta mulher está enferma há 18 anos, e Satanás que colocou a enfermidade nesta mulher. Aí alguém pode me perguntar, se estão prestando atenção na introdução dessa mensagem, se foi o diabo que colocou a enfermidade nesta mulher, o porquê que ele mexe na sua coluna. Para mal de entendimento, o IBGE anunciou esse ano que em média 130 mil pessoas no Brasil ou sofrem de problemas na coluna, ou já sofreram em problemas na coluna. E um desses problemas pode ser o bico de papagaio, a hérnia de disco. Mas essa mulher tinha sífose ou cifose, é uma doença que faz com que a coluna se endireita para frente, de maneira que esta mulher, ela ficou corcunda. Mas se foi o diabo que colocou essa doença nela, porque ele não colocou uma lepra, uma das maiores doenças do mundo antigo? Porque ele não colocou um câncer para que ela fosse esmiuçando por dentro e morresse? Por que ele não deixou ela paraplégica, cega, muda? Não, ele coloca uma cifose nela. E isso eu acho muito lindo, porque a identidade, a vontade do diabo ali não era simplesmente matar ela e fazer com que ela sofresse, não. Ele queria escapalhar um projeto de Deus na vida do homem. Porque se vocês lembram, quando o Senhor criou o homem lá no jardim do Éden, ele colocou o homem e falou: você vai cuidar e zelar desse lugar, porém todo dia você tem um objetivo. Qual é? Olhar para cima e se relacionar com o Criador dos céus e da terra. Se vocês pesquisarem, a palavra homem no grego significa antropos, que é exatamente aquele que veio de cima. E se vocês lembrarem de João, capítulo de número 3, vocês vão encontrar ali Jesus dizendo para Nicodemos: é necessário que você nasça de novo. E essa expressão nasça de novo, ela significa anotem. O que é anotem, pregador? Aquele que veio do alto. Então a identidade, a essência do homem é olhar para cima. É por isso que tem alguns hinos que a gente canta e um fogo bate no nosso coração, uma saudade de um lugar que a gente nunca foi. É porque a gente tem uma identidade, e essa identidade é celestial. A gente tem um lugar para morar, e esse lugar é o céu. Só que entenda, Satanás colocou uma doença nela, e a doença que o Satanás colocou era para que ela não conseguisse levantar a sua cabeça. E aqui entra um ponto, porque o único animal que geneticamente não consegue levantar a sua cabeça é o porco. Então Satanás fez com que essa mulher se comparasse a um porco. O que é isso, pregador? O porco para os judeus era um animal impuro, ele trazia impureza consigo. E tem 2 motivos: primeiro, porque o porco vive na lama, e segundo, porque o porco gosta de sujeira. Então desses 2 pontos, ele é impuro, e Satanás colocou uma doença nela, para que ela não levantasse a cabeça e olhasse para os céus. Só que aí nasce uma outra pergunta: o porquê que Satanás não queria que essa mulher levantasse a cabeça? E aqui é o motivo de vocês dar glória a Deus, porque eu encontrei pelo menos 3 motivos para que Satanás quer que os jovens não levantem a cabeça e olhem para os céus. E o primeiro motivo: um dia
dia Davi disse: os céus manifestam a glória de Deus. Eu vou repetir para ver se a igreja dá glória. Os céus manifestam a glória de Deus. Se você sair lá fora agora, levantar os seus olhos para cima, você vai ser obrigado a dizer: quão grande é esse Deus que criou esses céus e essa terra. E Ele é grande mesmo, porque a Bíblia não diz que Ele é tão grande que Ele mede os céus com a palma das mãos. A Bíblia diz que Ele é tão grande que Ele pega as águas do mar com a palma da mão. A Bíblia diz que Ele é tão grande que Ele sabe o nome de cada um que está aqui, e está escrito o teu nome na palma da mão dele, e no momento certo Ele vai te chamar pelo nome. Eu estou profetizando, recebe quem quiser. Ele é tão grande, Ele é tão grande. Eu vou continuar para ver se a igreja dá glória. Ele é tão grande que a Bíblia nos vai afirmar que Ele chama cada estrela pelo nome. A ciência vem me dizer que há mais de 100 bilhões de estrelas. Ele chama cada uma, e cada uma tem que parar diante dele e dizer: eu te adoro, Senhor. Ele é tão grande que antes do trovão raiar sobre a terra, Jó disse que o trovão bate em continência diante dele e diz: Senhor, aonde o Senhor quer que eu raie? Ele é tão grande que Jó vem me dizer que antes do vento soprar nos quatro cantos da terra, ele para diante de Deus e pergunta para o Senhor: Senhor, aonde o Senhor quer que eu sopre? Eu vou continuar. Ele é tão grande que Isaías levantou os olhos e diz: eu vejo um anjo. Esse anjo tem 6 asas, com 2 eles cobrem os pés, com 2 eles voam, com 2 eles cobrem os rostos, e com a boca eles dizem: santo, 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 santo. Digno és da honra, do poder e da glória. É aquele que é todo poderoso. Ele é tão grande que João disse: eu olhei para trás, cadê quem falava comigo? E eu vi um homem que os seus olhos fumegam como fogo, os seus cabelos são brancos como as lãs, a sua voz é como se soar de um trovão. E eu digo mais: tem algo escrito na coxa dele. O que é, João? Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele não quer que você olhe para o céu, porque os céus manifestam a glória de Deus. E eu vou te explicar isso aqui, porque Ele é gigantesco e é sem medida o tamanho desse Deus. Ele é tão poderoso que um dia Isaías vai dizer: ainda antes que houvesse dia Ele é, e nada escapa das suas mãos, e operando Ele, quem vai impedir? Aí Paulo tomou a voz e disse: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Aí João tomou a voz e disse: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aí Moisés tomou a voz e disse: não, ainda antes que se formassem os montes, Ele é Deus. Ainda antes que aquele relógio batesse o primeiro ponteiro, Ele é Deus. E se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Ele é tão grande que Jó disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Bem sei eu que tudo podes, e que tudo que o Senhor falar, o Senhor há de cumprir. Ele é tão grande que Asaf disse no Salmo 77, versículo de número 14, que Deus é tão grande como meu Deus. Satanás não quer que você levante a cabeça, porque os céus manifestam a glória do Filho do Homem. Satanás não quer que você levante a cabeça, porque os céus manifestam a glória de Deus. Pregador, qual é o segundo ponto? É o que Davi disse: eu levanto os meus olhos para cima, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Sabe por que Satanás não quer que você levante a cabeça para cima? Para você perder a esperança, para você perder o foco, para você perder o rumo, para você perder a sua identidade, para você esquecer quem você é, para você esquecer quem te chamou, para você esquecer o plano e o projeto que Deus tem para a sua vida. Mas para dar um rasgo no plano do diabo essa noite, levanta a tua cabeça para cima e contempla o socorro de Deus.
da cara da bacia. E cara da cera da bacia. Os céus é de lá que vem o seu socorro. Decansíria da bacia. E é dos céus que vai vir a providência para a tua vida. E eu não sei, mas se Deus precisar criar algo, algum cenário, Ele cria. Mas eu profetizo para uma deprê esta noite. Eu profetizo para a imersão deste lugar, uma recompensa celestial. E a providência de Deus hoje desce como bálsamo sobre você. A providência de Deus hoje desce como bálsamo sobre você. E se alguém entrou aqui fraco, vai sair forte. Se alguém entrou aqui machucado, há de ser curado. Se alguém entrou aqui cansado, vai sair forte. Porque a graça dele, o poder dele, a unção dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o nosso Deus não é normal, pastor Juliano. O nosso Deus não é normal, porque normal seria acender fogo, jogar jovem lá dentro e morrer, mas acendeu fogo 7 vezes mais, jogar 3 jovens lá dentro e ele começar a bailar, e bailava lá dentro. É coisa de algo que não é normal. O meu Deus não é normal, porque normal seria capou um peixe, não tem peixe, mas ele diz: não, joga do outro lado que eu vou fazer a providência sair. O meu Deus não é normal, porque normal seria uma mulher de 90 anos de idade ter fome, ter doenças na coluna, está no período de menopausa, mas Sara vai gritar: Abraão, chama a parteira aí, porque a providência vai nascer. Não é normal, o meu Deus não é normal, porque normal seria uma pessoa, uma mulher, ter relações, engravidar, crescer, gerar e morrer, mas a virgem dá um filho. E o menino nasce, o menino cresce, o menino vive, mas um dia ele vai morrer. Mas como meu Deus não é normal, passa um dia ele está morto, passa 2 dias ele está morto, mas no 3º dia algo acontece, a pedra sai da frente, ele começa a caminhar, ele está vivo, 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 e está passeando no meio dessa igreja. O terceiro motivo, se você não saltar dessa cadeira agora e não dar um glória a Deus, você vai ter que vir aqui na frente. O terceiro motivo que Satanás não quer que você levante a cabeça é porque é lá que nós vamos morar. Não, eu vou repetir para ver se alguém abre a boca para dar glória. É no céu que a Madepri vai entrar. Não se curva o vosso coração. Crentes em Deus, crentes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não gostaria dito: eu vou subir, mas não vou te deixar órfão. Enviarei para vocês o outro Consolador, que há de ser que, quando a trombeta tocar, com o barulho de argalidos sobre a terra, a igreja vai subir aos céus, se encontrar com o noivo lá. E eu não sei você, mas eu estou louquinho para subir. E se alguém aqui ainda quer no céu, tem 2 pontos que me chamam extraordinariamente a atenção nesse texto. O primeiro é o lugar, o segundo é o dia. O primeiro é o lugar. Jesus encontra a mulher dentro da sinagoga. Ele encontra ela dentro da onde? Da sinagoga. Só que a Bíblia nos afirma que havia 18 anos que ela estava enferma. Eu imagino Satanás dizer: 1 ano ela para de adorar, passa 1 ano, pastor, ela está dentro da igreja. 2 anos ele para de adorar, passa 2 anos ele está dentro da igreja. 3 anos ela para de adorar, passa 3 anos está dentro da igreja. Eu vou traduzir para Madepri: 1 ano vocês param, passou uma imersão, estava aqui, segunda imersão estava aqui, na terceira imersão está aqui, na quarta está aqui. E eu não sei você, mas eu vejo Jesus ficar dentro dessa igreja, e a
judeus, eles achavam que Jesus trabalhava na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, até no domingo, mas no sábado até Deus descansa. Mas um dia Jesus disse: o meu pai trabalha até hoje, e eu também. O Senhor não desrespeitava o sábado, mas ele tinha um conhecimento maior sobre o sábado. Ele sabia que o sábado foi feito para o homem, não o homem que foi feito para o sábado. Era por isso que ele era chamado de Ha-Sabah, o Senhor do sábado. Então Jesus entra naquele lugar, só que tem algo diferente, porque até para aquela mulher, ela não poderia ser curada naquele dia, porque era sábado. Mas desde quando o meu Senhor precisa de dia, de data ou de hora para fazer alguma coisa? E tem algo maior. Parece-me que bateu meia-noite e hoje é dia de sábado. Então eu não sei você, mas eu vejo a cura, o milagre, a providência, a graça, o poder, a unção, a virtude, a unção, a glória, o chamado de Deus sobre a vida de alguém. Ele não precisa de data ou de hora de agendamento. Ele faz quando ele quer, ele trabalha quando ele quer, ele unge como quer, ele faz da maneira que quer. Eu não sei você, mas eu creio que hoje o Senhor marcou esse dia, este culto e essa hora para restaurar o relacionamento com alguém, para lembrar para você que você tem uma identidade, e essa identidade é: você é adorador, o seu lugar é os céus, e não vai ser uma enfermidade, não vai ser um pecado, não vai ser uma doença que vai te tirar do céu, não. Ele veio hoje aqui para te pegar pela mão e te guiar para o caminho correto que tem que ser andado. Eu estou profetizando, parece que alguém não está recebendo. Eu vou repetir para ver se você entende. Isaías disse, Isaías capítulo 40, versículo 31: eu sou o Senhor que te pego pela mão, olho na tua cara e te digo: não temas, não temas, eu sou contigo, eu sou contigo. Satanás, ele é valente, só que a Bíblia me afirma que o valente só fica na casa até alguém mais valente do que ele chegar. O valente só tem legalidade até alguém mais valente do que ele aparecer. Só que entenda isso aqui, Madepir. Jesus aparece no cenário, e quando Jesus aparece, algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer. E quem é pentecostal não precisa de barulho, ele já sente a presença de Jesus aqui. Ele não precisa que eu diga: levanta a mão, fala com o teu irmão, abre a tua boca. Não. Quem é pentecostal, ele é sensível ao Espírito Santo. E quem é sensível ao Espírito Santo, abre a boca, porque entende que ele não glorifica porque ele tem de glorificar. Ele glorifica porque é grato a Deus pelo que ele tem feito, e ele precisa glorificar, porque a essência dele está em Cristo. Eu tenho que te explicar isso daqui. A sua identidade não é de fracassado. Você não é uma camisinha furada, você não é um acidente de carnaval, você não é rejeitado, você não é qualquer um. Não é porque alguém te abandonou, não é porque alguém te esqueceu, não é porque alguém te desprezou que você é qualquer um. Não, você tem identidade. E se o teu pai te abandonar, se a tua mãe te esquecer o filho que carrega, se os amigos negarem você, eu tenho um Deus que não te abandona. Eu tenho um Deus que te escolheu, que te chamou, que te usa, que te enche. Adorador, adorador, adorador. Você é adorador. Eu já vi um adorador que levou a mão, pastor Juliano. Você é adorador. Eu vou repetir para ver se você abre a boca. Você é adorador, 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 adorador. Dois já entenderam, vou continuar. Adorador, adorador. Três já foi. Adorador, adora, 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 adora.
primeiro é o protagonista da história, Jesus. O segundo é o chefe da sinagoga, o equivalente ao pastor daquela época. E o terceiro personagem é a mulher. Só que sabe o que eu acho incrível? Jesus entra dentro do templo. Quando ele entra dentro da sinagoga, ele poderia olhar o chefe da sinagoga, porque ele tem conhecimento bíblico. Ele sabe quem é Jesus, ele sabe quem é o Messias, ele espera por ele, ele tem conhecimento bíblico. Mas Jesus nunca chamou a pessoa porque ela tem algo a oferecer, não. Ele chama a pessoa porque ele sabe o coração que a pessoa tem. E isso aqui é interessante, eu vou explicar bem baixo para ver se você entende. Ele olha, ele entra lá dentro, ele vê dois tipos de pessoas. O primeiro é que aparenta ser, mas não é. Ele aparenta ser, mas não é. E o segundo modelo de pessoas é alguém que mesmo fraco, mesmo que peca, continua com a fragilidade que tem, mas não deixa de adorar. Alguém que mesmo fraco, mesmo machucado, continua machucado como está, mas não deixa de adorar. E esse tipo de pessoa Jesus gosta, porque Jesus amava Davi, porque Davi, o dia que percebeu que a presença estava afastando dele, porque ele pecou, ele corre até dentro do templo, dobra o joelho e diz: contra ti eu somente pequei, e não sou digno nem do meu próximo nascimento. Me perdoa, ó Pai, e recoloca a alegria da minha salvação. Retira tudo, Senhor, de mim, mas que a tua presença não se afaste da minha vida. Retira tudo, Senhor, de mim, mas que a tua graça não se afaste da minha vida. E jovem que entende isso aqui, mesmo que está fraco, ele vem, mesmo cansado, ele vem, mesmo fatigado, ele vem. E eu tenho uma profecia para me devolver o microfone essa noite. Eu não sei como você chegou aqui dentro, eu não sei como você chegou aqui, mas eu conheço um Jesus que veio dentro desse templo. E se tem alguém aqui que é genuíno adorador, vai sair daqui com testemunhos para contar, porque a presença vai te encher, a presença vai te usar, a presença vai te tomar, a glória vai te preencher. Isso aqui é uma profecia. Se prepara, Vadepri, para viver o extraordinário de Deus este ano, porque mesmo fraco, continua, não para não, continua. Para mim finalizar e devolver o microfone, a igreja fica de pé comigo. Eu perguntei para Jesus: Senhor, quem é esta mulher? Porque percebam que a Bíblia não nos dá o nome dela, a Bíblia não nos dá a idade dela, a Bíblia só nos dá uma característica dela, que ela estava doente, e há muito tempo. E eu perguntei para o meu Senhor: Senhor, por quê? Que fraca como estava, ela continuava ali. Quem que é esta mulher? E quando eu fiz essa pergunta há muito tempo atrás, eu orei e fui dormir. E de noite, enquanto eu dormia, eu ouvia uma mulher cantando um hino. Me ajuda aí em cima. E o hino que a mulher cantava, eu entendi que era a resposta para Deus para a minha pergunta. Ela dizia assim, pastor Juliano: adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá siga, continua. Se eu subir aos céus, eu sei que lá está seu mergulhar no mais profundo
Proclama isso na sua vida, vai. Tu és o Deus que me sonda. Com mais força, adora de verdade. Tu és o Deus que me vê. Independente do cenário, canta. Não tenho todas as respostas, Tem gente que já entendeu, já está em água. mas de uma coisa sei, toda a minha vida Alguém aqui quer adorar? Ih, carabacabacira, adoradabá. Ih, carabachega, adoradabacega. Tem jovem lágrimas nessa noite, pastor. Ih, carabacabacira, adoradabá. Não existem visões que contenham carabacabacira. Adorar é o que sei. Adorar é o que pode calar uma dor. Não existem prisões que contenham a voz de Deus. Te adoro, Senhor. Eu tenho um convite para você nessa noite, não sou eu que te faço. Quem faz é o próprio Espírito Santo. E ele te chama aqui na frente para recuperar a identidade que você perdeu. Eu não sei como você chegou aqui, mas esta é a oportunidade de você sair daqui com um novo eu, com uma nova história, com um novo futuro. E não é que você